Fazer lançamento em Black Friday é uma loucura total. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como a gente conseguiu reduzir o nosso custo por lead em até 48%. Ou seja, a gente começou com R$ 78 o custo por lead e na última semana da captação a gente chegou a R$ 25, R$ 26. Então se você gosta de funis de venda, marketing digital, lançamentos, coprodução, toca no botão de se inscreva agora que tem mais vídeos vindo por aí. Mas vamos lá. Um breve contexto rápido antes de eu falar o que você pode fazer para colocar dentro do seu negócio essas ações e você começar a conseguir diminuir o seu custo por lead, tá bom? Esse expert já está num nicho que tem uma concorrência alta e ele é um lead um pouco mais qualificado, é um público-alvo um pouco mais resistente à oferta, resistente à compra. Eles são muito pé atrás, digamos assim. Então, naturalmente, o custo por lead desse expert já é R$15, R$20 normalmente. E aí, na Black Friday, a gente já sabe que a competição nos anúncios ela é muito mais alta. E por ser uma competição mais alta e o varejo vir com força nas redes sociais, acaba deixando tudo muito mais caro. Custo por lead, custo por compra, CPM, tudo isso vai lá para as alturas. Além disso, Black Friday ela é uma oferta que não é para público frio. Você até pode colocar um pouco de público frio para dentro da base, para captar esses leads e tentar fazer uma oferta. Mas quem vai converter muito mais, geralmente será a sua base, a sua audiência, seus alunos, ex-alunos e leads ao todo que você juntou ao longo do ano. Então, a Black Friday é um momento de colheita, ela não é um momento de plantar para colher ao mesmo tempo. Não é um momento de você levar a nível de consciência. Você está chamando as pessoas direto para uma oferta. E isso também deixa o custo por lead mais caro. E aí, esse foi o meu segundo lançamento com eles, principalmente fazendo a parte de gestão de tráfego. O primeiro a gente fez um lançamento pago, a gente chegou a investir 62 mil, voltou uns 311 mil, se eu não me engano. E para esse daqui a gente fez algo um pouco parecido, a gente até tinha uma verba maior no começo, eles me liberaram uma verba de 100 mil reais para a gente investir, mas ao longo do tempo eu fui dando uma diminuída um pouco nessa verba que a gente fosse usar, exatamente porque eles não tinham dados, não tinham referências do que aconteceu de bom no ano passado, qual foi a média de custo por lead, quais foram os públicos que anunciaram, não tinha o debriefing, digamos assim, do lançamento da Black Friday do ano passado. Então eu não tinha nenhuma referência de como seria esse lançamento, eu não tinha nenhuma certeza. E eu estou trabalhando com eles tem um mês e meio, foi um mês e meio antes da gente começar a Black Friday só. Então foi muito rápido. Foi um lançamento, finalizamos esse lançamento, 2 semanas depois iniciamos a captação para Black Friday. Então faltavam algumas informações ali para eu conseguir trabalhar. Então eu fui diminuindo porque eu falei, opa, tava muito caro, vamos dar uma reduzida. Conforme foi melhorando, a gente foi aumentando de volta a verba, então aumentamos um pouquinho ali também. No geral, nesse lançamento, até o momento a gente investiu 73 mil reais e está voltando 393 mil reais. Só que com a lista de leads que a gente tem, a melhor coisa que a gente viu que esse expert tem é um bom time comercial. Então esses leads que a gente captou durante a Black Friday, a gente vai trabalhar eles ao longo do mês de dezembro também. Então, provavelmente ali a gente ainda vai conseguir chegar uns 500, 600 mil reais, dependendo, talvez até mais. Mas a média provavelmente vai chegar ali em 500 a 600 mil reais, trabalhando esses leads que a gente já captou. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Como a Black Friday é 100% focada em público quente, a gente deu uma priorizada neles. A gente até começou a captação com um pouco de público frio, mas o custo por lead deles estava muito alto, na casa de 150, 180, às vezes até 222 reais. Então eu pausei isso logo nos primeiros 3 a 4 dias, tá? Mas eu vou te contar ao final desse vídeo também como que você pode fazer para trazer um pouco mais de público frio no custo por lead muito melhor. Só um ponto de atenção, a gente ainda nesse lançamento a gente não conseguiu fazer um lead scoring, não conseguimos saber tão bem a qualidade desses leads que estavam chegando. Então isso é uma próxima etapa para a gente aplicar durante esse próximo ano inteiro, para na Black Friday a gente fazer um lançamento ainda melhor e mais parrudo. Então a primeira coisa que a gente fez ali em públicos foi anunciar majoritariamente no início da captação foi 80% a 90% direcionado para público frio. Engajamento no Instagram, engajamento com as páginas, viu página, começou a fazer checkout, lista de todos os leads, lista de todos os compradores da vida que já tiveram esse expert. E aí é muito de coloca para rodar, vê como é que eles vão se comportar, desliga e liga novos. Então a gente foi desligando aos poucos públicos que estavam com um custo muito alto mesmo, coisa de 80, 90 reais. A gente foi parando esse, ou até nem gerando lead e colocando outros novos. O que eu fui vendo foi que, conforme
eu aumentava o tempo, por exemplo, a gente começou ali com alguns engajamentos, 180 dias do Instagram. Ele performou bem durante um tempo, começou a ficar ruim. Aí eu aumentei para 365, ficou ótimo e manteve por muito tempo bom. Então provavelmente na Black Friday aumentar esse tamanho de público, de quantidade de tempo que eles estão na sua base, pode ser que parece que funciona melhor, parece. E aí o ideal é que, agora sabendo quais públicos performaram muito bem nessa Black Friday, a gente consegue selecionar esses públicos, deixar eles separados e usar nos próximos lançamentos pagos, nas próximas captações para lançamentos gratuitos e até mesmo para a próxima Black Friday. A gente já tem uma base de dados muito melhor agora para conseguir trabalhar e conseguir otimizar e ganhar mais. Ter um faturamento maior, investindo às vezes a mesma quantidade ou até menos. Mas ainda sobre públicos, tem um ponto que foi muito diferente, que eu vi que faria sentido no meio dela. A gente começou usando só o Meta Ads. No entanto, a gente vende para profissionais de programação, para engenheiro de dados, pessoas que querem mexer com IA, muito coisas voltadas para esse mundo da tecnologia. Sim, eles estariam muito mais no LinkedIn. Eles estão muito mais no LinkedIn, na verdade. Mas ao longo dos meses, principalmente com 1 mês, 2 meses, a gente não teve tempo de trabalhar esse LinkedIn. Então a gente preferiu não arriscar agora, nesse momento, usar o LinkedIn, mas trabalhar no próximo ano o LinkedIn Ads e fortalecer ele, descobrir o que funciona bem, para quando chegar na Black Friday a gente usar muito essa ferramenta. Mas esse Expert ele tem um YouTube muito forte, com uma base grande, muita visualização. Então, o que a gente fez foi, vamos usar esse YouTube, vamos anunciar no Google também. Eles já rodaram anúncio antes, mas eles rodavam muito mais voltado para distribuição de conteúdo e não para captação de leads. Então eu fui usar para captação de leads dessa vez. E o ponto era que o Expert ele não estava tendo muito tempo para gravar muitos criativos. Na hora que eu for falar de criativos, eu vou falar um pouco mais sobre como que a gente conseguiu dar uma otimizada nisso, nesse tempo do Expert. Mas como ele não estava com esse tempo todo, o que a gente fez? Pegamos os criativos que já estávamos rodando no Meta Ads, na vertical mesmo, e colocamos ele no Google, para anunciar só para o YouTube. A gente até testou 1 ou 2 dias uma captação de palavras-chave ali na barra de pesquisa do Google, mas não performou tão bem. Então a gente foi para o YouTube exatamente porque ele já tinha uma audiência lá. Aí a gente fez esse movimento. E foi muito bom. A Black Friday já tem um custo por lead mais caro. A gente conseguiu ficar na média do lançamento total, um custo por lead de R$ 37,00, mas no YouTube a gente conseguiu ficar na média dos 53. Sim, ficou um pouco mais caro, mas teoricamente eles são uma base mais quente, eles viram vídeos muito maiores ali dentro. Então isso pode ter feito muita diferença, pode ter trago uma base mais qualificada. E aí a gente vai descobrindo agora, ao longo desse finalzinho de Black Friday e início de dezembro, exatamente para a gente continuar vendendo no comercial e descobrir como que foi realmente essas conversões. Então, foca nisso, otimiza público, descobre os melhores públicos, separa eles para você usar nos próximos lançamentos, na próxima Black Friday, e esteja onde seu público-alvo está. Se ele está no LinkedIn, começa a trabalhar mesmo com uma verba menor ali ao longo do ano para você começar a usar. Você tem o YouTube forte, começa a usar o YouTube. Ah, não tem nenhum dos dois? Beleza, mantém no Meta Ads e começa a trabalhar aos poucos ali uma rede de pesquisa do Google. Pode ser que funcione muito bem ao longo do tempo e você pode se surpreender ainda. Esse segundo ponto aqui foi algo que eu até fiquei com receio de fazer do jeito que foi feito. Vi que não performou tão bem no início mesmo, mas eu tive que colocar para rodar porque a gente precisava começar a captação rapidamente. Mas o que foi? A gente começou essa captação, os anúncios, no dia 25 de outubro e caiu num sábado. O primeiro dia a gente começou ali com custo por lead de R$ 78,00, no domingo a gente foi para um custo por lead de R$ 122,00. E aí eu já tava assim, nossa, ferrou, vamos ir para um custo por lead lá das alturas. E aí eu fui otimizando a parte de criativos, que é o próximo tópico que eu vou falar, mas a gente foi otimizando, fui desligando os que estavam com custo por lead muito alto e ligando novos, desligando, ligando novos, tentando achar só os melhores. E esse vai ser um ponto muito crucial. Mas eu acabei tentando desviar um pouco dessa regra, digamos assim, de não começar nenhuma captação, vendas ou algo do tipo, uma campanha mais forte que você precisa metrificar bem isso, na sexta, no sábado ou no domingo. Então não faça isso, não comece uma captação na sexta, no sábado ou no domingo. Espere começar na segunda, porque vai começar da forma certa. Vai começar com uma inteligência melhor dentro do Meta Ads, tá? E claro, tem um traqueamento. O traqueamento vai te ajudar muito a trazer os leads mais qualificados e até baratear custo por lead e custo por compra. A primeira coisa que eu fiz com esse Expert foi literalmente começar a distribuir conteúdo, porque eles estavam com uma base fria extremamente pequena.
Então eles tinham que trazer mais gente para a base, mais gente nova, então a gente começou a distribuir conteúdo, mas eu implementei direto um traqueamento avançado, exatamente para conseguir baratear o custo, porque a gente vai começar um perpétuo ainda. Então isso vai ser muito importante, tenha isso. Agora vamos para a parte de criativos. Nos criativos, a gente começou com poucos criativos, tá? Eram 6 criativos que eu tinha em mãos, por uma verba muito grande. E eu seguia pedindo novos criativos. A gente chegou a fazer, se eu não me engano, foram 35 a 40 criativos que a gente desenvolveu ao longo de toda a captação, tá? Mas o que foi importante? A gente testar as variações. Qual que vai performar melhor? A gente teve momentos que os estáticos performavam melhor, a gente teve momentos que os vídeos performavam melhor. E por incrível que pareça, o que trouxe mais lead era um estático feito diretamente no Instagram, na barra dos stories mesmo, na aba dos stories. E ele não era o criativo mais bonito. Ele só tinha as informações que provavelmente se conectou melhor com as pessoas, tá? Então, testa muitos formatos criativos. Não fica preocupando só em ter o formato bonito. Aquele fundo preto, só com as informações na tela escritas, funciona muito bem ainda. Mas o ponto importante é, tenha volume de teste. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que no início da captação a gente teve criativos que estavam com custo por lead muito alto? Se eu não tivesse volume, eu não conseguiria fazer muita coisa. O gestor de tráfego, o estrategista, ele não consegue mexer em muitas coisas nisso. Então é importante que tenha um volume de criativos maior. E aí um outro tópico sobre criativos. Lembra que eu falei que o Expert não tinha muito tempo? A gente conseguiu otimizar isso da seguinte forma, eu cheguei na reunião e falei, cara, a gente precisa de mais criativos. Ao invés de gravar vários muito diferentes, muito longos, grava 5 ganchos e 2 copies, 2 corpos diferentes. Porque isso vai otimizar o seu processo, vai deixar mais rápido. Então se a gente fizer isso, a gente já tem pelo menos aí 10 criativos. Na edição a gente consegue mexer nisso. E aí a copy desenvolveu esses roteiros, passou para o Expert gravou, porque aí na hora de gravar é muito mais rápido, você grava gancho 1, gancho 2, gancho 3, gancho 4, gancho 5, e em seguida é só gravar o corpo 1 e o corpo 2. Acabou. Você não precisa gravar um criativo inteiro, parar, gravar outro criativo inteiro, parar, gravar outro criativo. Então, você otimiza o tempo do Expert. O Expert ganha mais tempo assim. A edição de vídeo consegue mexer nas coisas, consegue intercalar, trazer imagens, mudar esse criativo de várias formas. Mas ter esse volume vai ajudar muito. E isso foi muito porque eu percebi que ele já estava num momento que ele não iria conseguir gravar muitos criativos. Então, eu trouxe essa estratégia exatamente por isso. E se você é um Expert que está precisando de ajuda para escalar os seus negócios digitais, eu tenho uma coprodutora exatamente focada nisso. Preencha a sua aplicação no primeiro link da descrição, que a minha equipe vai entrar em contato com você. E aí, um outro teste que foi muito importante, né, que vocês podem fazer aí, testar a headline. A conversão da página muda só mudando a headline. Design nem sempre vai ser importante, mas a headline, a promessa, ela é muito importante. A gente testou ali em torno de 5 a 7 variações de páginas. A gente fez ainda de uma forma um pouco mais arcaica, no sentido de cada campanha era uma única página, né? Então a gente foi separando dessa forma. Mas se você tiver uma ferramenta de split, para fazer o teste AB exato, é ainda melhor, porque você consegue metrificar melhor as informações, tá? Mas fazendo esse teste só de headline, para público quente, por exemplo, a gente tinha a página que estava convertendo 12, 15, 17%, e chegamos ali a página convertendo 20, 22, às vezes 23, dependendo do dia, até 25%. O ideal era que a gente chegasse o mais próximo de 30%, e esse foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar. Então, provavelmente alguma coisa ainda na cópia precisaria ter sido melhorada. Eu tentava achar os pontos e passar para a copy para fazer isso, mas talvez a gente ainda faltou algum ponto ali ou alguma coisa de criativo. A gente vai fazer esse debriefing ainda. Mas só da gente mudar a headline já fez essa mudança. Então é muito importante que você teste uma headline. Teste variações de nível de consciência, teste coisas diferentes. Né? Nesse sentido, vale testar coisas diferentes. E claro, tem uma página rápida, tá? A gente teve uma página que estava com 50% de connect rate. Eu falei, otimiza isso. E eu nem sou web designer, mas eu sei como que funcionam as coisas. Então eu consigo dar esse direcionamento para a equipe. Então eu falei, otimiza essas coisas aqui pra gente chegar ali mais próximo de 70% pelo menos. A gente chegou, acho que foi de 72% ou 75%, se eu não me engano, de connect rate. Algumas ficaram ainda um pouco abaixo, ficaram com 65%, 68%. E aí, como que a gente fez para expandir isso para público frio? Porque lembra que eu falei que eu pausei as campanhas de público frio nos primeiros dias da captação, porque estava muito alto? Apesar da taxa de conversão do público frio ainda ser pequena, ali em torno de 5%, 7%, a gente teve algum custo por lead ali
de R$20, R$22, estava até mais barato do que público quente em alguns casos. Mas a gente só religou as campanhas para público frio depois de ter feito a validação de criativo e a validação de página. Qual página estava convertendo melhor, qual criativo estava convertendo melhor. Quando a gente encontrou essas duas coisas, e quais os públicos até que nem tanto, né? A gente não mexeu em público, porque a gente estava anunciando só para público frio, então a gente não validou os públicos frios ali nesse caso. Mas a gente voltou a ligar a campanha de público frio na última semana, exatamente para trazer um volume maior, porque a gente conseguiu validar as coisas antes. Tem essa fase, a fase de validação de página, validação de criativo, e depois expanda para público frio ou outras coisas, e até mesmo você pode até aumentar o orçamento nesse caso. Eu aumentei o orçamento. A gente lembra que eu falei que eu comecei com R$100 mil, que a gente ia começar? Aí a gente, opa, tá ficando muito caro, vamos dar uma diminuída, diminuiu para 60 mil. Mas aí ao longo do caminho a gente foi investindo mais, no final a gente chegou aí R$73 mil investidos no total. Mas isso a gente só fez depois de ter certeza do que estava funcionando bem. Porque senão a gente estaria jogando muito no escuro. Não iria fazer sentido. Mas é isso, otimiza seus públicos. Não comece uma campanha na sexta, no sábado, no domingo. Tem um processo de criativo que acelere a produção deles, para fazer mais variações, para fazer novos testes, para ter volume. Teste páginas AB, principalmente headline, é o mais importante para você testar numa página durante um lançamento, principalmente durante um lançamento. Até mesmo, né, no meu projeto Sem Expert, a gente estava com uma conversão de 4%, mexendo na copy, a gente mexeu na copy inteira. Mas acredito que a headline prendeu muito mais as pessoas na página agora também, pelo que eu estou vendo nos dados. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas saiu de uma taxa de conversão de 4%, 5% para 7%, 8%, às vezes até 10%, 12% no dia. Então isso faz muita diferença. A copy é muito importante. E por último, depois que você validou criativo e página, expande para público frio, expande o orçamento, aumenta o orçamento que você vai investir, que vai te trazer bons resultados. Espero que tenha gostado, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.